Para finalizar essa playlist de análise de agrupamento hierárquico, vamos mostrar alguns exemplos práticos. O primeiro que eu extraí desse livro, na verdade, da primeira edição aí do livro de Matthias Otto, é o mesmo conjunto de dados que usei como exemplo quando estudamos análise por componentes principais. Lembra aqui que nós tínhamos 9 amostras de cabelo, dessas 9 amostras, foram medidas as concentrações de cobre, manganês, cloro, bromo e iodo. Então vamos fazer a análise de agrupamento hierárquico aqui no RStudio. Lembrem-se de, antes de começar a trabalhar, você vem aqui no Files, aqui no Reticências, né? Go to Directory. Aí você vai para o diretório que você tem os seus arquivos, né? E depois aqui na ferramentazinha, aqui na engrenagemzinha, Set as Working Directory. Então eu vou carregar aqui esse arquivo que corresponde à tabela de dados que vocês já conhecem aqui. Esse arquivo eu nomeei como PCA Otto CSV. Então eu vou usar a função read.csv para carregar esse arquivo de dados e colocar aqui nesse objeto que eu chamei de cabelo. Então vou dar um Ctrl Enter aqui para executar. Dá uma olhada aqui. Então tá aí, né? A primeira coluna corresponde ao índice das amostras, são 9 elementos amostrais ou 9 objetos, e as demais colunas se referem às concentrações dos elementos analisados, né? Tocando em frente, eu vou olhar aqui o nome das colunas, né? Call names, né? Essa linha aqui, essa linha assim que nem precisava rodar, mas só para ver aqui o nome das colunas, né? Nós vamos usar a função hclust para fazer a análise de agrupamento hierárquico, e essa função, se você quer saber alguma coisa adicional sobre ela, você põe o seu cursor em cima aqui e clica em F1, e aqui no Help vai te dar todas as informações sobre essa função. Essa função, o argumento da função vai ser um objeto da classe dist. Então essa função dist aqui vai calcular como se fosse uma matriz de distâncias. Vamos executar essa linha 12. Aliás, deixa eu ver aqui se eu consigo ver no console o que é isso. Realmente é uma matriz de distâncias. Na verdade, ele calcula todas as matrizes de distância aqui, pelo jeito. Vamos ver aqui. Aparentemente sim, né? Bom, aqui acho que tem a primeira e talvez a última da análise, né? Então, eu já usei essa função dist, né? Ó, você quer saber mais sobre a função? Vem aqui no help, né? E você tem aqui, ó, cálculo da matriz de distâncias, né? Que a gente já viu lá na aula teórica. Repare que o argumento da função aqui, eu peguei o objeto cabelo, que tem os dados amostrais, mas da segunda à sexta coluna. Porque é da segunda à sexta coluna que você tem as suas variáveis. Uma vez que eu executei aqui, eu vou agora executar a função hclust para fazer o cálculo dos dendrogramas, né? Então eu vou armazenar os dados dessa função aqui nesse objeto cabelo.hc single. Single por quê? Porque aqui no método de ligação entre os grupos eu usei o single linkage. Já falei sobre esses métodos na aula teórica. E aí com o comando plot eu vou ter o meu dendrograma. Aqui está o dendrograma. Joia, né? Bonitinho. Repare que formou 3 grupos, consistente com o que nós havíamos visto aqui em análise por componentes principais do mesmo conjunto de dados, né? Se você for ver bem, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o gráfico. Tipo, os objetos 7, 3 e 6 fazem parte de um grupo. Olha aqui, 7, 3 e 6. Aqui, ó. Que mais? Os objetos 2, 8 e 5 também. Então foi bem consistente com PCA. O que mais que eu posso fazer aqui? Deixa eu executar isso aqui, vamos ver o que vai me dar. Esse comando aqui vai te dar a cada
a que elemento pertence a que grupo pertence cada elemento amostral. Por exemplo, o elemento 1, 4 e 9 pertencem ao primeiro grupo, que é o da direita aqui. Os elementos amostrais 2, 5 e 8 pertencem ao segundo grupo. Então, bem interessante isso, né? Você pode mudar aqui o método de linkagem. Por exemplo, eu vou executar essa coluna aqui, essa linha de comando, usando o Complete Linkage. O dendrograma muda um pouquinho, mas a formação de grupos não mudou em nada. Eu posso também, novamente, mostrar aqui a que grupo pertence cada elemento amostral. O método mais usado aí na literatura para análise de agrupamento hierárquico é o método de Ward. Então ele está aqui no argumento da função. Podemos executar. Podemos ver o gráfico. Parece que você tem os grupos mais compactos, né, quando você usa o método de Ward. E a tabela aqui, os resultados foram os mesmos.